Gravando. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, agora voltado para pós-médio, para você, aluno do terceiro ano. Antes da gente começar nos nossos cálculos, a gente vai ler um pouco essa mensagem que está aí na tela de vocês, onde diz que vencedor não é aquele que sempre vence, mas sim aquele que nunca para de lutar. Então, é bem verdade que nem tudo, e nem todos os aspectos da nossa vida a gente sai vencedor. Em alguns momentos, a gente até sofre algumas derrotas, mas que isso não seja motivo da gente parar. Pelo contrário, que a gente aprenda até com as nossas derrotas e que nunca possamos parar de lutar. Né? A vida é uma constante luta. Independente da situação que estejamos vivendo, não importa se é antes ou depois da pandemia, mas a vida é sempre uma luta. E o bom mesmo é nunca parar de lutar. Você tem sonhos, você tem seu projeto de vida, você tem objetivos. E para que você alcance-os, você precisa lutar constantemente. Ok? Então, esse é o meu acolhimento com vocês. Tenhamos um bom dia e vamos nos preparar para a nossa aula de pós-médio. Gente, é um prazer, mais uma vez, estar com vocês, né, o pessoal do terceiro ano, e acho bem bacana. Já estava sentindo falta do médio, né, já que do ano passado para cá eu estava apenas com o fundamental. Mas aqui estamos. Pessoal, como vocês sabem, a cada sexta-feira, acredito eu, vocês vão ter essas aulas de pós-médio. E a minha hoje vai ser voltada ainda para aquele assunto de matemática financeira, que a gente começou na nossa aula de matemática. Porém, eu quero até mostrar para vocês aqui, eu vou trabalhar outro slide, porque eu vou, em alguns momentos, utilizar esse livro aqui, ó, com vocês. Revisa Enem Matemática. Esse livro vocês encontram facilmente na biblioteca lá da escola. Caso vocês tenham interesse, né, a escola tem sempre alguém lá, mesmo nessa época de pandemia, ou a direção está lá, Ednardo está lá nas terças-feiras entregando as atividades. Se você tiver interesse, fala lá com o pessoal e você pega esse livro, que tem bastante livro na biblioteca. Então, vou seguir com vocês esse livro, Revisa Enem, porque ele possui várias questões de Enem de anos anteriores aí. Ok? Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou passar aqui o slide para vocês. Vamos trabalhar aqui algumas questões. E é bom você estar com caderno, caneta, porque diferente da aula de matemática financeira que a gente viu aí essa semana, hoje as questões elas são mais profundas, né? Realmente voltada para o público de Enem. Então é um pouco mais aprofundado o nosso slide de hoje com as nossas questões. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, fiquem à vontade a respeito dessas questões que a gente vai trabalhar hoje. É bem importante você estar situado como funciona o Enem. Talvez você já tenha conhecimento disso. Né? Nos Enems, nos vestibulares, cai muita matemática financeira. Quando eu falo matemática financeira, inclui porcentagem, inclui juros, inclui acréscimos, né, descontos, isso daí. Regra de três, simples, composta. Então, a gente vai estar sempre batendo muito nessa tecla, já que no quesito matemática é um dos conteúdos bem abordados no vestibular. Eu acredito que vocês já estão vendo o slide aí, onde tem aí só o início, né, ligados no Enem e no vestibular. E aí, vamos para a primeira questão. Qualquer dúvida, vocês estão vendo já a primeira questão aí? Me dá um feedback. Ainda não?
que apareceu, né? Eu estou sempre reforçando isso, eu queria muito responder com vocês em tempo real, mas tem sempre essa questão do probleminha da internet, da gente digitar, demora para aparecer o, o, os números, né, aquilo que a gente tem digitado. Mas apesar das questões já estarem respondidas, eu faço questão de dizer o porquê daquele número, o porquê daquele resultado. Tranquilo? Quanto a isso, não se preocupem e não serão prejudicados. Ó, nossa primeira questão, nós temos aí tirado do livro que eu mostrei para vocês. Nossa primeira questão diz, é uma questão do Enem de 2014. Aí, não sei se você pode ver na sua tela, tem questão 177 da prova do caderno cinza. Né? O Enem de 2014, prova do caderno cinza, essa questão era a questão de número 177. Espero que esteja dando para vocês lerem aí, bem bacana. Ele diz assim, o Brasil, deixa eu só dar uma olhadinha aqui no chat, isso. O Brasil é um país com uma vantagem econômica clara no terreno dos recursos naturais, dispondo de uma das maiores áreas com vocação agrícola no mundo. Especialistas calculam que, dos 853 milhões de hectares do país, as cidades, as reservas indígenas e as áreas de preservação, incluindo florestas e mananciais, cubram por volta de 470 milhões de hectares. Aproximadamente 280 milhões se destinam à agropecuária, 200 milhões para pastagens, 80 milhões para agricultura, somado às lavouras anuais e às perenes, como o café e a fruticultura. Um texto, né, bem considerável. De acordo com os dados apresentados, o percentual correspondente, o segredo está aqui, gente. De acordo com os dados apresentados, o percentual correspondente, aí diz, a área utilizada para agricultura, veja o que ele está pedindo. De acordo com o percentual correspondente à área utilizada para agricultura, em relação à área do território brasileiro, é mais próximo de. Vocês sabem que no Enem, uma das grandes questões que a gente considera é a interpretação do problema que se está lendo. Né? Você viu que nós temos uma questão aí em cima bem considerável, porém, uma questão que traz alguns dados, não é isso? Mas o segredo está aqui, ó. O percentual correspondente à área utilizada para a agricultura. Eu vou só... Pessoal, espere aí um instantinho. Deixa eu ver aqui. Se eu consigo. Por áudio, diga para mim aí se vocês conseguem ver a primeira questão ainda. Porque para mim não, no momento não aparece. Dá para ver mais não. Não dá para ver? Para mim aqui está aparecendo ainda. Eu tô vendo. Tá vendo, né? Então, quem não estiver vendo ainda, que eu mudei o modo de exibição, mas é só uma questão de internet mesmo. Pessoal, né? Então, posso continuar? Quem ainda não está vendo? Posso continuar? Ó, eu vou continuar aqui, qualquer coisa vocês me avisam por áudio, porque eu não estou conseguindo ver o chat agora. Ele deu alguns dados no enunciado em cima, no texto como um todo, mas como eu falava para vocês, a gente tem que estar ligado em algumas coisas. Por exemplo, apesar dele ter dado um texto bem considerável em cima, cheio de dados, cheio de alguns números, o segredo está aqui, ó. De acordo com os dados apresentados, ele diz o percentual correspondente à área utilizada para agricultura. Aí eu vou lá no texto e observo qual é a área utilizada para agricultura.
ele diz com relação à área do território brasileiro. Então, eu só tenho que me ater, eu só tenho que observar, focar na área que se utiliza para a agricultura como a área geral do nosso território brasileiro. Aí ele deu algumas alternativas, algumas porcentagens da letra A até a letra E. Primeira coisa que a gente tem que pegar, vocês estão vendo aí uma tabelinha que diz assim, dados da questão? Sim ou não? Sim. Sim, né? Dados da questão. Primeira coisa, eu tenho que tirar os dados. Vocês já sabem que quando eu tiro os dados da questão, as coisas começam a ficar mais claras para mim. Eu sei quem é quem, tudo no seu lugar. Primeiro dado que eu coloquei é que o total de hectares é de 853 milhões de hectares. A área total, né, que ele me deu aí. Aí ele diz lá no texto em cima que as cidades, mais as reservas indígenas, ocupam 470 milhões desses 853. A agropecuária ocupa 280 milhões e pastagens 200 milhões. Porém, a agricultura ocupa 80 milhões. O que é que acontece aqui? Eu deixei grifado de vermelho na tabela de dados o total, né, do território brasileiro, que é o que a questão pede, onde eu disse para vocês que o segredo está aí. Ele pede a área utilizada pela agricultura e a área do território brasileiro. Veja que na tabelinha de dados, nós temos que a área do território é 853 e a área utilizada pela agricultura é de 80 milhões. Está dando para entender isso daí? Vocês estão conseguindo entender, né? Então vamos aqui. Eu tenho aqui. Passei para o próximo slide. Assim que vocês estiverem vendo, também me dá um feedback, porque a gente vai prosseguir. O outro slide tem assim, resolvendo a questão temos. Né? A gente viu lá a questão. Nós vimos na última aula de porcentagem que nós temos 3 maneiras de resolver uma questão de porcentagem. Regra de 3, né, a forma decimal, né, e a forma bem mais prática. Eu peguei aqui a regra de 3. Volto a dizer, pessoal, tá dando para entender? Tá ficando claro para vocês aí essa questão? Eu vou disponibilizar esse slide para vocês, viu, lá no grupo. Não se preocupe. Eu só quero que vocês entendam o que acontece em cada questão, que essa interpretação ela é fundamental. Resolvendo a questão, nós temos. Eu peguei um método da regra de 3. Se você lembra, no slide anterior, ele diz o seguinte: qual a área ocupada? No slide anterior, ele diz qual é a área ocupada, né, com relação à agricultura, ao território nacional, ao território total. Desculpa, território total. Ou seja, eu não quero saber quanto ele vai gastar com as outras coisas. Eu só vou pegar a área gasta pela agricultura e a área total do território brasileiro. Veja que lá no problema anterior ele trouxe outros números, só para rechear a questão. Mas o que ele pede está no segredo aí, na pergunta de baixo. A área da agricultura com a área do território brasileiro. Se o território brasileiro, lá na questão, tem uma área de 853 milhões, vejam aí, 853 milhões, isso equivale a 100% do território total. É como se você tivesse na sua conta bancária R$ 853. Os seus R$ 853 correspondem a 100% da sua conta bancária. E aí eu quero saber, R$ 80 da sua conta corresponde a quantos por cento de 100? Então, 80 milhões de área utilizada pela agricultura corresponde a quanto do território brasileiro? Né? O território brasileiro aqui tem 853 milhões de hectares. E aí,
Um dos ocupantes, digamos assim, do território brasileiro é a agricultura. A agricultura ocupa quanto desse território? Como todo, eu tenho um território por completo, mas eu tenho um pedaço separado só para a agricultura. Corresponde a quantos por cento? Por isso que eu coloquei X aí na frente. 853 é o território total, 100%, assim como 80 milhões corresponde a X%, que é o que eu vou ter que descobrir. A gente viu que quando a gente trata de regra de 3, a gente vai pelos meios, pelos extremos. Multiplica cruzado. 853 vezes x é igual 100 vezes 80, 8.000. Tranquilo aí? Se eu for dividir, né, 8.000 por 853, vai dar um valor aproximado de 9,37, 800, 866, e assim vai dar uma infinidade de números. Quando eu fiz essa divisão, eu cheguei nesse resultado aí. Só que quando eu olho para as alternativas que o Enem me deu, não tem nenhuma alternativa igual a essa. Mas tem uma que é bem próxima, porque ela arredondou. Então, no caso aí, a questão correta dessa questão do Enem é a letra D, 9,4%. Tranquilo aqui, pessoal? Deu para entender essa questão? Professor, licença, eu Pode, tenho uma pergunta. pode Quer perguntar. dizer que quando dá um número aproximado, pode se arredondar? Pode se arredondar. Pode se arredondar ou para mais ou para menos. O que eu vou ter que talvez você não lembre das regras de arredondamento, porque existem algumas regras, né, de arredondamento. Mas no caso dessa questão do Enem, o que é que acontece? Ele arredondou para mais. Independente de você estar lembrando da regra de arredondamento ou não, você pode observar que as outras alternativas aí, da letra A à letra E, a única que se aproxima desse resultado é exatamente 9,4. Tranquilo? Sim, professor, entendi. Obrigado. Porque para arredondar um número, eu tenho que seguir algumas regras que a gente pode ver aí futuramente nas nossas aulas de nivelamento. Mas aí, entre as cinco questões que você, entre as cinco alternativas que você está vendo, a única que se aproximou de 9,37, ele arredondou essas casas decimais para 4, né? Então deu 9,4. Deixa eu voltar aqui o slide anterior, porque sabe uma coisa que os alunos reclamam muito no Enem, e talvez. Eu não vou dizer que eu reclamo, eu vou dizer que eu acho chato textos grandes demais para algo tão simples, porque às vezes você sabe calcular, mas o texto, se a gente não souber interpretar, é que dá um nozinho na nossa cabeça. Eu sei que vocês sabem regra de 3, né? A regra de 3 você viu aí que foi simples a gente calcular, mas até a gente entender que sai por uma regra de 3, a gente tem que entender esse texto que está aí no enunciado da questão. Ó. Mas o segredo está aqui, ó, no segundo parágrafo. De acordo com os dados apresentados, o percentual da agricultura com relação ao território brasileiro. Ou seja, eu não vou pegar nada de cidade e da região indígena, eu não vou pegar nada da agropecuária, eu não vou pegar nada das pastagens, que é o que tem no problema. Eu só pego agricultura e total de hectares como um todo. Tranquilo? Deu para ficar claro essa questão aí? Deu para se situar na interpretação? Sim. Deu, né? Eu volto a dizer, às vezes nós sabemos calcular, mas o cálculo só vem após a interpretação da questão. E aí eu quero me preocupar com vocês a respeito disso. Eu quero levar vocês a interpretar a questão para depois calcular. Na segunda questão, caso vocês não estejam vendo, aí vocês me avisem aí por áudio. Na segunda questão. Estão vendo aí? Sim. Ó, ao fazer uma análise do perfil dos participantes de um congresso, percebeu-se que 30% eram homens.
havia um congresso onde tinha muitas pessoas, e dessas muitas pessoas, 30% eram homens. Dos homens, 4% fazia parte da equipe de organização. Então, fazia parte. A nossa aula vai até 10h10, nossa aula. Eu acredito que após a minha tem outra de pós-médio para vocês. Se eu não me engano, não sei se é história. Então, ó, a questão diz o seguinte: de um congresso, 30% eram homens. Tinha muitas pessoas, 30% eram homens. Desses 30%, 4% dos homens trabalhavam na organização do congresso, né? A porcentagem que representa o número de homens da equipe de organização em relação ao total de participantes do congresso é. Então, eu acho que essa é bem mais simples no entendimento. 30% de homens total no evento, no congresso. Dos 30%, 4 fazem parte da organização, estão trabalhando, organizando aquele evento. Aí ele diz, qual é a porcentagem desses homens que estão trabalhando, né, em relação aos 30% de homens do congresso? Ele diz a porcentagem que representa o número de homens da equipe da organização em relação ao total de participantes do congresso é. Ou seja, eu vou ter que tirar uma porcentagem de outra porcentagem. O entendimento é esse. Eu vou ter que tirar 4% de 30%. 30% total de homens no evento. 4% desses homens que estão no evento trabalham na organização. E esses 4% representam quantos por cento? Esses homens que estão trabalhando representam quantos por cento? Professor, tem porcentagem mais? É porcento de porcento? É possível? É. Então, é isso que você deve entender. Eu vou ter que tirar essa porcentagem. Eu tenho 4% de 30% que trabalha no evento. Esses 4. Mas 4% de 30 vai dar quanto? Ele deu 5 alternativas, 0,6%, 1,2%, 6%, 12%, 12,6%. Vamos entender. Apareceu para vocês aí resposta. A porcentagem aqui pedida equivale a 4% dos homens da organização, de 30%, que é o total geral de homens. Está vendo aí esse campinho chamado resposta? Sim, apareceu. Apareceu, né? Então, aqui é simples. Dá para sair até pela lógica, mas vamos passo a passo. 4% de 30 é o que eu vou tirar. Olha isso. Então, ó. No próximo aí, que deve estar aparecendo para você, diz, sabemos que 4% é o mesmo que 0,4. Lembra da nossa aula de porcentagem? Que 4%, quando eu transformo na forma fracionária, é 4 sobre 100. E 4 dividido por 100 dá 0,04. Foi a forma que eu escolhi para resolver essa questão aí de vestibular. Ó, então, agora ficou simples. Depois que eu transformei 4% em decimal, eu vou tirar esses 4 dos 30. Como é que eu tiro, professor? Através de uma multiplicação. 0,04 multiplicado por 12 dá 1,2%. Beleza? Professor, e se eu fizesse 0,04 menos 30%? Daria que resultado? Daria um resultado diferente dessas 5 alternativas. Por quê? Ele está pedindo o total dos 4%. 4, tirando os 4%, dá 1,2%. Se você subtrai, ele vai subtrair de 30. Então, o resultado vai dar maior. Não estaria errado, mas a pergunta é a charada da questão. Então, eu multipliquei, porque eu preciso tirar 0,04 de 30, e dá 1,2%. A resposta correta
é a letra B. Com relação a essa questão, o entendimento da questão ficou claro para vocês ou deu um nó na cabeça de vocês ou ficou claro aí a interpretação dessa questão? Ficou claro para mim. Ficou claro? Então, eu, enquanto professor de matemática, eu percebo o seguinte, às vezes o aluno sabe calcular, então você sabe multiplicar, mas até eu multiplicar, primeiro eu preciso entender o que é que a questão pede. Então, resumindo aí, o que foi que aconteceu? Eu tive que tirar 4% de 30%. Primeiro entendimento, tirar 4% de 30%. Eu peguei os 4%, que é o que eu vou retirar, eu transformo em decimal para facilitar o meu cálculo. Transformando em decimal, eu multiplico. Né? Eu vou multiplicar. Por quem? Por 30, que é o total geral de homens do Congresso. Né? Então, 1,2% dos homens, né, é o que trabalha nessa organização dentro dos 4%. Beleza? Então, a resposta correta aí seria a nossa letra B. Então, qualquer dúvida, qualquer coisa, pode pedir. Professor, revisa tal questão que a gente revisa sem nenhum problema. Vamos para a terceira questão. A terceira questão também é muito boa, bem bacana. Já está aparecendo aí para vocês? Tá sim. Tá, Já, né? professor. Essa questão é uma questão do Enem de 2010. Né? Do questão no caderno rosa, ela era a questão 154, no caderno rosa. Vocês sabem que, dependendo das cores, as questões no Enem são as mesmas, só muda a ordem, né, de posições dependendo da cor. No caderno rosa, ela era a questão 154. Vamos interpretar o que a questão diz. Uma empresa possui um sistema de controle de qualidade que classifica o seu desempenho financeiro anual, tendo como base o do ano anterior. Os conceitos são, né, os conceitos desse controle são insuficiente, a empresa se declara insuficiente quando o crescimento é menor que 1%, a empresa cresceu menos de 1%, então ela foi classificada no seu controle lá interno como, né, insuficiente. Regular, quando o crescimento é maior ou igual a 1% e menor que 5%. A empresa vai estar classificada como boa quando o crescimento é maior ou igual a 5% e menor que 10%. Para a empresa estar classificada como boa, ela deve crescer entre 5%, né, ou acima de 5%, portanto, menor que 10%. Ela é classificada como ótima quando é maior ou igual a 10% e menor que 20%. E excelente quando é maior ou igual a 20%. Essa empresa apresentou, olha onde começa aqui o X da questão. Essa empresa apresentou lucro de 132 mil em 2008 e de 145 mil em 2009. Veja que um ano foi 132 mil, 2008, 2009, 145 mil. Guarda isso aí na tua memória. De acordo com esse sistema de controle de qualidade, o desempenho financeiro dessa empresa no ano de 2009 deve ser considerado insuficiente, regular, bom, ótimo ou excelente. Né? 2008, 132 mil, 2009, 145. Aí na questão, que é onde eu digo que a charada sempre está aqui, de acordo com esse sistema de controle de qualidade, o desempenho financeiro dessa empresa no ano de 2009 deve ser considerado. Bom, primeiro eu preciso saber
quanto foi o crescimento de 2008 para 2009. Eu sei que o lucro de um ano anterior, 2008, era 132. 2009, 145. Quanto foi que cresceu? Eu sei o valor inicial do ano anterior, o valor final do ano anterior, 132 mil. 2009 encerrou com 145 mil. Quanto foi esse crescimento? Primeira coisa que eu vou ter que fazer aqui é descobrir de 2008 para 2009 quanto foi que essa empresa ela cresceu. Né? No outro slide, que eu já passei aqui, eu espero estar aparecendo aí para vocês, se não me avisem por áudio, aí para eu esperar um pouco. Eu coloquei um comentário da questão. O comentário facilita você entender. O comentário diz, ao ler o enunciado final da questão, percebemos que houve uma variação de lucro de 2008 para 2009. De 2008, eu tinha 132 mil de lucro. 2009, eu terminei com 145 mil. Qual foi essa variação de um ano para outro? Então, essa variação eu calculo subtraindo. Deixa eu te incluir na questão. Você terminou 2019, digamos. Você terminou 2019 com sua conta bancária, lá tinha R$145 na sua conta bancária, tinha R$132. Quando chegar no final de 2020, a tua conta vai ter R$145. Aí tu vai parar e tu vai pensar, poxa vida, 2008 eu tinha 132, 2019 132, terminei 2020 com 145. Quanto foi que aumentou? É isso que a questão aí no comentário está dizendo. A gente vai calcular a variação de lucro. Você lucrou quanto em cima dos 132? No caso aí deu 13. Eu fiz uma subtração, sempre desprezei o zero. O zero aí para mim nesse momento não entrou. Eu tinha 145, subtraí de 132, lucrei 13. 13 mil, no caso aí, né? Mas aí eu desprezei o zero. Feito isso, eu vou para a minha regra de 3, porque ele quer saber em relação a 2009, né? 2009. Ó, R$132, entenda isso, R$132 era 100% que eu tinha em 2008. R$132 era o que você tinha na sua conta em 2019. Era tudo que você tinha. Você tinha no ano novo de 2019 R$145. Era seus 100%. 132, seus 100%. Chegando 2020, tu ganhou mais 13. Esses 13 representa quantos por cento? É isso que a questão está pedindo. A variação de lucro representa quantos por cento? Eu não poderia, gente, preste atenção nisso, observe o 13. Eu não poderia colocar o 145. Porque a questão que a gente leu, ele pede qual é a porcentagem da variação de lucro. Quanto foi meu lucro? R$13. Deixa eu citar outro exemplo, que eu gosto muito disso para você entender. O que é que me facilita entender? Eu entro na história. Ó, eu chego, digamos aqui, eu digo, ó, Davi, eu vou te dar aqui R$132. Ok. Daqui a 2 meses eu dou a Davi um valor que faz que de 132 ele vá para 145. Aí, Davi diz, opa, eu tinha 132, agora eu tenho 145. O professor me deu mais quanto? 13. Eu dei R$13. Aí agora Davi vai ter que calcular esses 13 representa quantos por cento, né, da variação de lucro, da variação do acréscimo no dinheiro da empresa. Então, por isso que eu não peguei o 145 para calcular a porcentagem. Porque a questão me pede R$13.000, que foi o acréscimo. Corresponde a quantos por cento? Então, 13 está para X, assim como 132 está para 100%. Meios pelos extremos, eu tenho 132x, que é igual a 1.300. Eu desprezei aqueles zeros lá, pessoal. Então, x vai ser igual, como 1.300 dividido por 12,
Porque você está vendo aí que o 132 está multiplicando, ele vai passar dividindo, operação inversa da multiplicação, divisão. 1.300 dividido por 132, eu vou ter um valor de 9,8% na divisão aí. Ó, logo, espero que esteja aparecendo aí. Se o crescimento ficou acima de 5%, veja que o crescimento deu 9,8%. Foi o crescimento. E está menor do que 10%, a questão diz que o desempenho foi bom. Se você lembra naquele contexto todinho, ele diz que a empresa vai ser classificada como uma empresa boa se a variação dela for de 5 até 10. De 5 até 10, a empresa vai ser classificada como boa. Então, se a variação aí de crescimento foi de 9,8%, ela se encaixa dentro do conceito bom. Então, a letra correta aí é a letra C. Dúvidas? Ficou claro essa questão para vocês? Deu para entender o que a questão pedia, não é isso? Então, ó, gente, eu sempre digo assim, quando eu estou ministrando aula para o Enem, o ano passado eu estive lá no Nicéia ministrando no Se Liga, no Enem, o segredo está na interpretação. Porque você já sabe multiplicar, você já sabe dividir, você já sabe regra de 3. O segredo está na interpretação. Depois que a gente interpreta, legalzinho, a questão provavelmente está acertada. Então, ó, na nossa quarta questão, acredito que já está aparecendo para vocês aí, nossa quarta questão, é uma questão do Enem de 2013, né, do caderno azul. Ela era a questão 163. Quarta questão é uma questão do Enem de 2013. Né? Ele diz, para aumentar as vendas no início do ano, uma loja de departamentos remarcou os preços de seus produtos 20% abaixo do preço original. Ou seja, a loja tem os preços, tem os produtos, e aí ela remarcou, ela mudou os preços dos produtos. Ao invés de aumentar, ela botou 20% a menos em cada produto no preço original. Remarcou 20%, né, do preço original. Quando chegam ao caixa, os clientes que possuem o cartão Fidelidade da loja têm direito a um desconto adicional sobre o valor total de suas compras. Outro desconto, é um desconto em cima de desconto. Olha o segredo. Um cliente deseja comprar um produto que custava R$50 antes da remarcação de preço. R$50 antes da remarcação. O que houve com a remarcação? Houve uma diminuição de 20%. Lembra lá no enunciado em cima. Ele não possui o cartão Fidelidade. Caso esse cliente possua o cartão Fidelidade da loja, a economia adicional, outra economia adicional, se apegue a esses termos. A economia adicional, vai ser adicionado outra economia, né? Ao efetuar a compra em reais seria... Primeira coisa que nós temos que fazer. Você entra numa loja, a loja decidiu baixar os preços, e aí você deseja comprar um produto de R$50. Você comprou antes da remarcação, custava R$50. Com a remarcação, é como você tivesse ido na loja semana passada, olhar, digamos, uma blusa, uma camisa, R$50, semana passada. Aí você hoje passa na porta daquela loja e você vê que os preços estão 20% a menos. Aí você diz, poxa, aquela minha camisa era 50. Com 20% a menos, ficou por quanto? Aí você entra na loja e vai ver quanto aquela camisa que antes era 50, ficou de quanto agora? Né? Eu vou ter que abater os 20%. Então vamos lá. Entendendo a questão. Espero que o slide esteja aparecendo aí para vocês. Diz assim, entendendo a
questão, né? Ó, você deseja comprar uma coisa que antes custava 50, mas agora está na promoção. O produto custava 50 antes da remarcação de 20%. Depois da remarcação, ele passou a custar 40. Por que ele passou a custar 40? Eu vou tirar 20% de 50. 50 menos 20%. 20%, veja aí no seu slide, que eu transformei em 0,2, transformei em um número decimal. E 50 vezes 0,2, eu acho exatamente o valor que foi abatido, que é R$10. Ou seja, antes da remarcação, né? Então aí eu vou pagar R$40. 50 menos 10 ficou, antes da com a remarcação ficou por R$40. Na verdade, aí tem um erro de digitação. Mas é R$40. No geral, você já entendeu. Você deseja comprar um produto que custava 50 antes da remarcação. Após a remarcação, ficou por quanto? 40. Esquece esse nome aí antes, viu? Só lembre que ficou por R$40. Só que ele diz lá no enunciado que há um outro desconto adicional se o cliente possuísse o cartão fidelidade em cima do preço que foi remarcado. Após a remarcação, a minha camisa ficou por R$40. Aí ele diz que se eu tivesse o cartão fidelidade, eu ganharia um desconto adicional. O que é um desconto adicional? Um desconto em cima de outro desconto. Já houve um desconto antes, de quanto? De 20%. E aí, se eu tivesse o cartão fidelidade, né, a gente sabe que algumas lojas, alguns comércios trabalham com esse cartão fidelidade, que dá outro desconto. E aí acontece que eu ganharia um desconto de 10%. Em cima de quem? Do valor que foi remarcado. Qual é o valor que foi remarcado? R$40. Então, eu vou tirar 10% de 40. 40 menos 10%. 10% eu transformo em 0,1, porque eu dividi 10 por 100. Facilita a nossa vida, pessoal. Você poderia ir por uma regra de 3. Poderia. Regra de 3 envolve, né, multiplicação, envolve divisão. Aqui eu só estou mexendo de forma mais simples. 40 vezes 0,1 me dá exatamente o valor que foi abatido na compra. 4. Então, a economia que eu teria, o que você teria, o que esse cliente teria, era exatamente uma economia de R$4 em cima do valor de 40. Então, é isso que a questão pedia. A questão dizia que o produto foi remarcado de 20%. Né? Se um produto custava 50 e houve um abatimento de 20%, descontou 10. O que era 50 passou a ser 40. Só que ele diz que, além desse desconto, se eu tivesse o cartão fidelidade, eu teria mais 10% em cima de 40. Se eu tirar 10% de 40, eu vou tirar R$4. Então, a nossa resposta correta aqui nessa questão, como você pode ver aí no slide, é exatamente R$4. Então, pessoal, ó, o segredo está em interpretar as questões. Essa questão ficou clara para vocês acerca desses descontos, o que foi que aconteceu? Professor, que história é essa de desconto, em cima de desconto? Eu não entendi, dei um nó na minha cabeça. Aí vocês me avisam e a gente revisa aí essas questões. Lembrando, né, eu mostrei aí, acho que todos já tinham chegado na sala. Nosso livro que eu estou usando é o que tem lá na escola, Revisa Enem. Qualquer coisa que você precisar desse livro, pega lá na escola, na biblioteca. É um livro bacana, só com questões de Enem. Tem questões novas, questões mais antigas, mas são questões bem bacanas que nos dá uma noção de como será os próximos Enems com relação à disciplina de matemática. Lembrando, vai fazer Enem, lê a questão com cuidado, interpreta, foca bem no enunciado, como eu posso dizer, final. De acordo com a questão acima, calcule a questão do total de área da agricultura. Tem sempre o ponto X que a questão quer que você encontre. Então,
Pessoal, só dá tempo de trazer essas 4 questões para vocês. Espero retornar novamente com essa parte de pós-médio com vocês. Espero ter contribuído um pouco, já que o Enem para muitos ainda é um grande desafio, mas o importante é nunca parar. Espero que vocês tenham entendido as questões e lembrando, me lembrem de colocar o slide lá no grupo de vocês. Esse que a gente trabalhou hoje, porque aí você pode abrir sempre que tiver necessidade e se ficou dúvidas, aí você me pergunta ou no grupo ou no privado. Beleza, pessoal? Então, assim, eu vou só encerrar a gravação e a gente continua para a nossa frequência.